Aqui podem ver, temos água comum. Ok, agora vire-se. Ok, agora pode olhar. A água virou vinho. Você já parou pra pensar como um episódio aparentemente comum de South Park acabou se tornando um dos mais controversos de toda a série, anos depois de ter ido ao ar? Parece estranho, mas foi exatamente isso que aconteceu com Super Melhores Amigos. Quando ele estreou, em 2001, quase ninguém imaginava que, anos mais tarde, esse episódio acabaria praticamente desaparecendo dos serviços de streaming e entraria para a infame lista dos capítulos proibidos da série. E, sinceramente, acho que isso torna essa história ainda mais interessante. E o mais curioso é que, olhando por cima, parece que estamos diante de um episódio qualquer sobre o David Blaine, um mágico que dominava a televisão no começo dos anos 2000 com seus truques de rua. Só que essa impressão dura muito pouco. Em questão de minutos, a história deixa de ser sobre mágica e se transforma numa sátira bem afiada sobre culto à personalidade, fanatismo religioso e a facilidade com que multidões podem ser convencidas a seguir praticamente qualquer pessoa carismática. E é aí que surgem as perguntas. Como um mágico consegue convencer uma cidade inteira a entrar para uma nova religião? Por que Jesus Cristo precisa montar uma espécie de equipe de super-heróis para impedir isso? E, talvez a pergunta mais importante de todas, o que aconteceu para um episódio tão elogiado acabar sendo tratado como um dos mais problemáticos da história de South Park? Vamos descobrir tudo isso agora. A história começa como mais um dia qualquer em South Park. Mas, antes de a gente começar a acompanhar o que acontece, vale lembrar quem era David Blaine naquela época. Hoje, talvez muita gente mais nova nem entenda porque a aparição dele seria um acontecimento tão grande. Mas, em 2001, o Blaine era praticamente uma celebridade mundial. Seus programas de televisão faziam um sucesso absurdo, justamente porque pareciam trazer a mágica para o mundo real. Onde, em vez de grandes palcos, cortinas e assistentes, ele fazia truques no meio da rua, cercado por pessoas comuns, reagindo como se tivessem acabado de testemunhar um milagre. E é exatamente essa febre que South Park decide satirizar. Logo nas primeiras cenas, David Blaine aparece fazendo um truque para algumas pessoas na rua, que observam como se estivessem diante de algo sobrenatural. Daí entra o Jimbo. E, sendo South Park, a série não desperdiça a oportunidade de fazer uma mágica impressionante. Então, em vez de apresentar um grande truque, o David Blaine simplesmente faz o Jimbo colocar a mão no próprio traseiro. Olhe para mim. Olhe. Passe a mão no rabo. Hã? Vamos, passe a mão no rabo. E as crianças são as primeiras a cair no encanto. Stan, Kyle, Cartman e Kenny assistem à demonstração completamente fascinados, assim como praticamente todos os moradores da cidade. E é aqui que eu acho que o episódio começa a mostrar sua verdadeira intenção. Não é exatamente sobre mágica. A mágica é só a isca inicial. O que realmente interessa aos criadores é mostrar como basta alguém parecer especial para conquistar seguidores quase instantaneamente. Essa ideia fica ainda mais clara quando distribuem panfletos convidando as pessoas para aprenderem os segredos da mágica em um curso exclusivo. Parece algo totalmente inocente nesse momento, mas esse panfleto é o primeiro passo para algo muito maior. E na próxima cena, começamos a entender isso. Porque, quase da noite pro dia, David Blaine já reuniu um grupo enorme de seguidores. E as próprias crianças acabam entrando nessa sem pensar duas vezes. Elas chegam ao chamado Complexo David Blaine, onde são recebidas por um integrante da Blaintologia, que apresenta a filosofia do grupo. E essa sequência é muito boa, porque o episódio muda completamente de foco. A sátira parecia direcionada apenas à febre dos programas de mágica, mas agora fica claro que a verdadeira crítica é ao funcionamento de um culto. Logo nas primeiras palavras, Steven já deixa escapar qual é a verdadeira proposta daquele lugar. Em vez de perguntar o que as crianças acharam dos truques do David Blaine, ele pergunta qual dos milagres do mágico mais impressionou cada um. E, a partir daí, fica claro que ninguém tá ali para aprender mágica. Steven sequer tenta ensinar truques de ilusionismo como os meninos esperavam. Em vez disso, ele começa a fazer perguntas como: vocês são realmente felizes? Ou já sentiram que ninguém conhece o verdadeiro vocês? É um discurso construído para despertar insegurança, antes mesmo de oferecer qualquer resposta. O objetivo não é convencer pela lógica, mas fazer aquelas crianças acreditarem que existe um vazio na vida delas que só a Blaintologia pode preencher. E entre todos os garotos, quem parece mergulhar mais fundo nessa ideia é o Kyle. Tem até um trecho em que ele observa tudo boquiaberto, como se finalmente tivesse encontrado alguma coisa realmente especial. Você não é verdadeiramente feliz. Eu não sou verdadeiramente feliz. Ainda nem atingiu seu potencial. Ainda nem atingi meu potencial. E quando chega em casa, Kyle não consegue esconder a empolgação. Ele começa a contar pra mãe o que aprendeu no encontro, falando tudo sobre os ensinamentos da Blaintologia. Então comenta sobre um acampamento exclusivo de mágicos pro qual pretende ir, tratando aquilo como uma oportunidade imperdível.
E, inclusive, uma característica muito comum desses tipos de cultos é criar a sensação de que existe um grupo especial, do qual poucas pessoas fazem parte. Você não está apenas aprendendo alguma coisa, você foi escolhido, faz parte de algo maior, algo que quem está de fora simplesmente não consegue compreender. Esse sentimento de pertencimento é extremamente poderoso, porque transforma seguidores em defensores da própria organização. E, sem perceber, a pessoa passa a proteger aquele grupo quase como parte da própria identidade. O episódio traduz tudo isso de um jeito bem simples. Ninguém está sendo obrigado a entrar. Pelo contrário, todos parecem felizes em participar. Passamos a tarde aprendendo que não somos felizes. Eu não tinha nenhuma ideia de como eu era infeliz até hoje. E ganhei um livro muito legal e já estou no capítulo 4. Então as crianças seguem pro tal acampamento de mágicos, imaginando que finalmente vão aprender alguns truques. Só que a primeira imagem que o episódio mostra é o Butters tendo a cabeça raspada, enquanto o integrante da Blentologia chama aquilo de purificação. Logo em seguida, a cena corta e vemos que não foi só ele. Todas as crianças agora estão carecas, vestindo exatamente a mesma roupa e parecendo praticamente idênticas umas às outras. A mudança é tão radical que elas praticamente deixam de ter identidade própria. Visualmente, isso é uma piada simples, mas funciona muito bem justamente porque exagera uma característica muito comum de grupos extremamente fechados. Essa ideia de apagar as diferenças individuais em nome de uma identidade coletiva. E depois da purificação, vem a próxima etapa. Os novos membros recebem a missão de sair pelo mundo, levando a palavra de David Blaine e conquistar mais seguidores. Só que, enquanto isso, Stan começa a sentir que alguma coisa definitivamente não tá certa. Ele até tenta conversar com os amigos para entender o que tá acontecendo, mas é aí que acontece uma das cenas mais engraçadas do episódio. Como todo mundo tá careca e usando a mesma roupa, ele simplesmente não consegue reconhecer ninguém. Stan começa tentando convencer Kyle de que tudo aquilo é um absurdo, só pra descobrir que estava falando com o Butters o tempo inteiro. Aliás, a única pessoa impossível de confundir é o Cartman. Caio, eu estou começando a achar que isso não é uma boa ideia. Eu não sou o Caio, eu sou o Butters. Pensei que você era o Caio. Não, sou o Stan. Você é o Stan? Cadê o Kenny? Quem é você? Sou o Caio. Adivinha quem eu sou, galera? Mas Stan finalmente encontra o Kyle de verdade e tenta fazê-lo enxergar o que tá acontecendo. Só que a conversa não sai como esperado, porque o Kyle já tá completamente envolvido pela Blentologia. Então Stan decide que não quer mais fazer parte daquilo e simplesmente tenta ir embora. Só que os líderes do acampamento o interrompem. Eles dizem que ele é livre pra sair, mas que, na verdade, ele não quer sair. Parece uma frase sem sentido, mas ela representa uma técnica de manipulação muito conhecida. Em vez de impedir fisicamente alguém de partir, o grupo tenta convencer a pessoa de que qualquer vontade de ir embora é apenas uma confusão passageira, ou um sinal de que ela ainda precisa de mais orientação. É uma inversão psicológica interessante, porque transforma a própria dúvida da vítima em mais uma ferramenta de controle. Só que, mesmo assim, Stan não desiste. Durante a noite, ele tenta escapar e ainda faz uma última tentativa de convencer Kyle a fugir junto com ele. Ele fala como um amigo realmente preocupado, enquanto Kyle reage de forma defensiva. Vamos, Caio, deixa de ser trouxa. Não é bobagem, Stan. Pela primeira vez, sinto como se fizesse parte de algo. Parte de quê? Do plano de vida maluco de um mágico viado? Não chame o Sr. Blaine de mim. Na manhã seguinte, o plano da Blentologia entra em uma nova fase. Agora os seguidores saem de porta em porta, tentando recrutar mais pessoas. Numa clara paródia às abordagens feitas por alguns grupos religiosos que eu sei que vocês conhecem. Cartman e Kyle encenam isso perfeitamente, indo bater na porta das casas, contando sobre os milagres do David Blaine e repetindo um discurso ensaiado. Eles dizem que as pessoas não são realmente felizes e que só encontrarão propósito ao seguir a Blentologia. E o mais engraçado é a velocidade com que as pessoas aceitam a conversa e entram pro movimento quase sem resistência. Só que, depois de uma das visitas, Stan cruza com Kyle e Cartman, e eles simplesmente passam direto, como se ele nem existisse. E, pra piorar, o Stan percebe que outros integrantes da Blentologia começam a segui-lo e até tentam atropelá-lo. É nesse momento que ele chega à conclusão de que só existe uma pessoa capaz de enfrentar o David Blaine, Jesus Cristo. Afinal, se alguém poderia competir com um homem que está sendo tratado como um verdadeiro Messias, seria justamente o próprio Jesus. Então Stan entra na casa dele e explica que David Blaine está conquistando a cidade inteira, dizendo que seus truques são milagres. Então ele lembra que Jesus também realizava milagres na Bíblia e sugere uma solução. Se ele fizer seus próprios milagres na frente de todo mundo, ninguém mais vai achar o David Blaine tão impressionante. Jesus concorda e diz que o milagre pelo qual é mais conhecido é transformar água em vinho. Então Stan pede para ele fazer isso de novo, e é aí que vem a piada. Jesus coloca uma jarra de água na mesa, pede pro Stan se virar por um instante e, enquanto ele tá de costas, troca rapidamente a jarra por outra cheia de vinho. E a reação do Stan é maravilhosa. Só isso? Foi assim que fez aquele truque? Bem, sim. Mas que bosta, Jesus. Oh, eu acho que ele funcionou um pouco melhor há 2000 anos.
E convencido de que pode derrotar o novo rival, Jesus decide confrontar David Blaine publicamente, enquanto ele tá fazendo mais um dos seus grandes shows. Ele sobe no palco e o desafia na frente da plateia, para provar quem realmente possui poderes. E começa usando um dos seus milagres mais conhecidos, a multiplicação dos pães e dos peixes. Virem-se. Já podem olhar. Só que o David Blaine responde de um jeito perfeito para a proposta do episódio. Em vez de tentar reproduzir o milagre, ele simplesmente faz os pães e os peixes levitarem. Depois, ainda olha para Jesus e o chama de ultrapassado, como se dissesse que os milagres antigos já não impressionam mais ninguém. E a partir daí o confronto vira uma batalha de mágicas, um tentando superar o outro com demonstrações cada vez mais ridículas. E é impossível não enxergar uma certa ironia nisso tudo. Em vez de discutir fé ou espiritualidade, a disputa acaba sendo decidida como um show de talentos, onde vence quem consegue arrancar o maior entusiasmo da plateia. Sua mágica está ultrapassada, Jesus. Assim como você. Ah, é? Então o que é que esse as de espadas está fazendo atrás da sua orelha? Depois da derrota, Jesus percebe que a situação ficou séria demais para resolver sozinho. E, sinceramente, essa mudança de rumo acontece tão rápido que pega desprevenido, porque, em vez de insistir em um novo confronto, ele diz pro Stan que existe um grupo capaz de ajudá-los. Só que, antes de revelar quem são os aliados, ele manda o Stan fechar os olhos e eles vão de avião até o lugar. E quando Stan finalmente pode olhar, ele se depara com um tipo de quartel-general, onde está reunido um grupo conhecido como os Super Melhores Amigos. É uma entrada que funciona muito bem, porque o episódio trata essa revelação como se fosse a própria Liga da Justiça, só que composta por figuras religiosas. E Jesus apresenta cada integrante. Primeiro, vemos Buda, cujo superpoder é ficar invisível. Tem também Krishna, do hinduísmo, Joseph Smith, fundador do mormonismo, Lao Tse, representando o taoísmo. E, claro, também tem o Maomé, que aparece com a habilidade de controlar chamas. E o mais curioso de tudo é que ninguém parece preocupado com as diferenças entre suas religiões. Pelo contrário, o episódio faz questão de mostrar que todos são amigos, trabalham juntos e compartilham o mesmo objetivo de proteger as pessoas. É uma mensagem curiosamente positiva, escondida dentro dessa sátira completamente maluca. E ainda tem mais um personagem que rende outra piada muito boa, o Seaman. E o nome dele é um trocadilho em inglês que remete tanto ao herói aquático quanto a uma palavra de duplo sentido. Os outros personagens mal conseguem falar com ele sem alguém começar a rir. Isso mesmo, Semi. Seaman. Foi o que eu falei? Semen. Parem! E depois das apresentações, Jesus finalmente explica o problema. David Blaine está reunindo seguidores numa velocidade assustadora e precisa ser impedido antes que a situação saia completamente do controle. É então que um dos super melhores amigos revela uma informação inesperada sobre o mágico. Segundo ele, Blaine não possui poderes sobrenaturais de verdade. Tudo teria começado por causa de um acidente bizarro envolvendo uma máquina de lavar que acabou transformando o mágico na pessoa que ele é hoje. É uma explicação totalmente sem sentido, mas essa é a piada. Em vez de criar uma origem elaborada, ela entrega uma justificativa completamente maluca. Só que existe mais um detalhe nessa equipe que hoje chama muito mais atenção do que chamava quando o episódio foi lançado em 2001. Entre todos os integrantes, Maomé aparece normalmente, conversando com os outros personagens e participando da história sem qualquer tipo de censura. Naquela época, isso praticamente não gerou polêmica. O problema surgiu quase 10 anos depois, quando South Park exibiu os episódios 200 e 201, que também retratavam Maomé e acabaram provocando uma enorme controvérsia, inclusive com ameaças de grupos terroristas direcionadas aos criadores da série. Depois disso, o estúdio passou a evitar qualquer exibição de episódios em que o personagem aparecesse, e Super Melhores Amigos acabou sendo retirado dos serviços oficiais de streaming e entrou para a lista dos chamados episódios banidos. E é curioso pensar que um capítulo que passou anos disponível normalmente acabou se tornando um dos mais difíceis de assistir, justamente por causa de acontecimentos que vieram muito tempo depois da sua estreia. Mas, enquanto isso, voltando pro outro lado da trama, David Blaine acredita que já chegou a hora de dar um passo além. Até então, a Blaintologia vinha funcionando como um movimento que conquistava seguidores aos poucos. Agora, ela quer ser reconhecida oficialmente como uma religião, e o motivo da pressa não tem nada a ver com espiritualidade. Os líderes do grupo vão até as autoridades para solicitar isenção de impostos, numa crítica bem direta à forma como algumas organizações utilizam o status religioso para obter benefícios legais. Só que o plano não dá certo, o pedido é recusado, e é justamente nesse momento que o episódio dá um salto absurdo. Um dos integrantes anuncia que, se o governo não reconhece sua religião, então todos devem cometer autoeliminação coletiva em Washington.
O Sr. Blaine disse que se nos suicidarmos em Washington, teremos nossa eterna felicidade garantida na outra vida. E essa parte faz uma referência clara a tragédias envolvendo cultos reais. Talvez os casos mais conhecidos sejam o de Jonestown, em 1978, quando centenas de seguidores morreram após obedecer às ordens de Jim Jones, e o Heaven's Gate, em 97, cujos integrantes acreditavam que deixariam seus corpos para embarcar em uma nave espacial escondida atrás do cometa Hale-Bopp. O episódio não tenta reproduzir esses acontecimentos fielmente, mas usa a memória dessas histórias para mostrar até onde pode chegar a manipulação de um líder carismático. E é justamente quando a situação atinge esse nível de loucura que o Kyle finalmente desperta. Pela primeira vez desde que entrou a Blentologia, ele parece enxergar o absurdo que está acontecendo. E, desesperado, ele tenta convencer o Cartman de que precisam sair dali imediatamente. Só que, sendo Cartman, a reação é exatamente oposta do que esperaríamos. Eu te entreguei. O que foi que fez, Carmen? É pro seu próprio bem, irmão Caio. Enquanto isso, no esconderijo dos Super Melhores Amigos, a equipe continua tentando entender qual será o próximo passo do David Blaine. E é nesse momento que mais um integrante aparece, Moisés. Como todo o restante do grupo, ele também é tratado como um super-herói. E, depois de reunir todas as informações, os Super Melhores Amigos descobrem que milhares de seguidores da Blentologia estão viajando para Washington. E, chegando lá, a situação finalmente sai do controle. Os seguidores se reúnem nas margens do lago do Memorial de Lincoln para cumprir a ordem de David Blaine. E é aí que o episódio entra em uma das cenas mais absurdas. Os fiéis simplesmente começam a entrar na água para cometer a auto-eliminação. Só que o lago é muito raso e eles precisam se deitar com a barriga para baixo até se afogarem. E para nos afogarmos, terão que deitar de barriga para baixo, até morrerem. Assim. Nesse momento, os Super Melhores Amigos finalmente entram em ação. E a partir daqui, parece que realmente estamos assistindo a um desenho de super-heróis. E eu gosto muito dessa mudança, porque ela assume de vez o absurdo da própria premissa. Depois de tanta construção, a recompensa é justamente uma batalha que não faz o menor sentido e nem tenta fazer. Enquanto isso, Sten atravessa a multidão procurando pelos amigos. E aí vem uma das piadas mais clássicas da série. Sten encontra um garoto boiando, corre até ele achando que finalmente achou o Kyle. Mas, quando vira o corpo, é o Kenny. Imediatamente ele solta o tradicional Meu Deus, eles mataram o Kenny! Só que, em vez de a resposta vir de alguém ao lado dele, ela vem de algum lugar na multidão, com o Kyle respondendo Seus bastardos! E como o Sten ainda não sabe onde o amigo tá, ele continua chamando por ele. E essa cena acaba funcionando quase como uma brincadeira de Marco Polo, só que usando o bordão mais famoso de South Park. Oh meu Deus, eles mataram o Kenny! Seus bastardos! Oh meu Deus, eles mataram o Kenny! E, finalmente, Sten encontra o Kyle de verdade. Mas existe um problema muito maior. Ele está preso dentro de uma espécie de globo transparente, que foi preparado para encher de água aos poucos. Antes que ele consiga libertar o amigo, David Blaine resolve mostrar o seu verdadeiro poder e dá vida à enorme estátua de Abraham Lincoln. E Maomé até tenta derrotá-lo usando suas chamas, mas não funciona. O gigante continua avançando, enquanto Kyle permanece preso dentro da bolha, cada vez mais perto de se afogar. E, sem encontrar nenhuma fraqueza na estátua, Jesus decide pedir ajuda a Moisés pelo comunicador de pulso. E a resposta dele é tão simples quanto genial. Se Abraham Lincoln tá atacando a cidade, basta criar um John Wilkes Booth gigante. Pra quem não conhece a referência, esse foi o homem que eliminou o Abraham Lincoln na vida real. Então, a partir daí, a equipe trabalha junta para construir a estátua. Krishna se transforma em um castor para cortar madeira e montar o molde. Jesus usa suas habilidades de carpinteiro para terminar a estrutura. Maomé aquece o concreto com suas chamas. E Seaman sai em busca de água para misturar o concreto. Enquanto isso, nas profundezas do oceano, Seaman procura água para misturar com o concreto. Seaman! E quando a estátua finalmente ganha vida graças aos poderes de Lao Tse, ela surpreende o Lincoln e dispara uma bala de pedra na parte de trás da sua cabeça, recriando a eliminação real do ex-presidente dos Estados Unidos. E com ele derrotado, o globo escapa de sua mão e se quebra no chão, libertando Kyle. Jesus então percebe que ainda existem seguidores tentando se afogar e pede para Joseph Smith congelar toda a água do lago. E, em segundos, a superfície vira uma enorme camada de gelo, impedindo qualquer outra tentativa. Então, com a batalha perdida, David Blaine percebe que não tem mais como continuar. E, como não deveria deixar de ser, a sua fuga é tão absurda quanto todo o resto do episódio. Em vez de ser preso ou desaparecer com uma mágica, ele simplesmente embarca em um foguete e vai embora. E é nesse momento que Sten faz o discurso que praticamente resume toda a ideia do episódio. Ele explica para os seguidores do culto que não existe problema em acreditar em alguma religião ou seguir uma fé. O problema começa quando alguém usa essa crença para controlar pessoas ou transformar a espiritualidade em um negócio.
Em um dos trechos mais marcantes, ele comenta que qualquer religião que vive pedindo dinheiro aos seus seguidores provavelmente está fazendo alguma coisa muito errada. É uma fala claramente provocativa e que deixa evidente qual era um dos principais alvos da crítica de Trey Parker e Matt Stone nesse episódio. Cultos são perigosos porque prometem esperança, felicidade e até a vida após a morte. Mas também pedem dinheiro. Qualquer religião que pede dinheiro para vocês crescerem e aprender suas leis está errada. E como todo bom capítulo de South Park costuma terminar, ainda sobra espaço para uma última piada. Depois de tudo o que aconteceu, os garotos simplesmente finalizam espancando o Cartman. E, no fim das contas, acho que é por isso que Super Melhores Amigos continua sendo um dos episódios mais marcantes de South Park. Ele consegue pegar um assunto delicado, transformar tudo em uma aventura completamente insana, cheia de humor absurdo, e ainda deixar uma crítica que continua fazendo sentido mais de 20 anos depois. Ao mesmo tempo, ele também faz muito bem ao separar os conceitos de religião e de culto. Os Super Melhores Amigos representam justamente o oposto da Blentologia. Apesar de cada um seguir uma tradição diferente, eles convivem em harmonia, respeitam uns aos outros e nunca tentam impor suas crenças à força. Já o David Blaine constrói a sua influência apagando a individualidade dos seguidores e incentivando todos a pensarem exatamente da mesma maneira. Essa diferença é sutil, mas é o coração da mensagem do episódio. Só que agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse episódio? Me conta aqui nos comentários. E se você curtiu essa análise, aproveita para assistir o próximo vídeo que tá aparecendo na sua tela. Tem muita coisa boa esperando você. Também deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos. No mais, valeu por estar comigo até aqui e nos vemos na próxima. Mas agora, virem-se. Virem-se.